Fala galera, beleza? Erros de projeto e construção em infraestruturas tiveram consequências graves ao longo da história, desde o colapso de pontes e edifícios até a explosão de instalações industriais. Se você quer saber mais sobre o assunto, junte-se a nós, porque hoje veremos 10 erros de construções mais caros da história. Número 10. Ponte levadiça. Sobre o rio Cacau, no Chile, a construção da ponte começou em 2014, com a intenção de se tornar a primeira ponte basculante do país. Porém, em 2015, a obra foi paralisada, devido a um grave problema no projeto. Um dos tabuleiros do basculante havia sido colocado de cabeça para baixo, o que resultou em falta de encaixe com as demais peças. Embora a solução inicial proposta fosse demolir a ponte e construí-la do zero, finalmente foi decidido reduzir seu uso apenas para passagem de pedestres e carga leve. Após um longo processo legal, este incidente chamou muita atenção da mídia, e em 2015 foi lançado um documentário no Discovery chamado O Horror de Cálculo. Apesar do fracasso em sua função original, a ponte conseguiu atrair um grande número de turistas interessados em conhecer esta construção única. Número 9. Millennium Tower. Nos Estados Unidos, a Millennium Tower é um edifício de luxo, inaugurado em 2009, e sofreu um colapso gradual, que o levou a ser conhecida como a Torre de Pisa em São Francisco. Nos últimos anos, ela afundou mais de 1 polegada e inclinou-se mais de 22 polegadas, o que representa um grande problema. Acredita-se que as falhas geológicas em que encontra o edifício são responsáveis pelo desabamento, e apesar de terem sido investidos mais de 100 milhões de dólares na tentativa de consertar as fundações, o edifício ainda está afundando. Os especialistas continuam a investigar como podem reforçar para estabilizá-lo. A questão é se eles terão sucesso antes que a estrutura acabe cedendo completamente. Número 8. Torre de Pisa. Na Itália, a Torre Inclinada de Pisa foi construída entre 1173 e 1372. E embora não fosse originalmente planejada para ter uma inclinação, um erro de projeto fez com que ela começasse a se inclinar gradualmente ao longo da sua história. Apesar das inúmeras tentativas especialistas para endireitar essa torre, todas sem sucesso, e realmente a inclinaram para afundar ainda mais. Só em 1999 é que a torre se estabilizou na mesma inclinação que tinha em 1838 e foi instalado um sistema de monitorização através de sensores para supervisionar o seu comportamento. Em 1993, a torre foi fechada ao público e iniciou-se um projeto de restauração e estabilização, que durou 6 anos para evitar que a torre continuasse a inclinar-se e eventualmente desabar. Finalmente, em 2001, foi reaberto ao público e espera-se que permaneça segura para os visitantes por muitos e longos anos. A altura atual da torre é de 56,67 metros e tem uma inclinação de 4 graus, o que lhe valeu o recorde do Guinness como a torre mais inclinada do mundo. Número 7. Ponte Subsuri. A Ponte Subsuri é uma estrutura pedonal localizada em Bilbao, na Espanha, inaugurada em 1997. Inicialmente, a ponte foi aclamada como uma obra-prima da arquitetura e um símbolo da modernidade de Bilbao, mas logo surgiram problemas com seu projeto e construção. Um dos principais foi o material usado para o piso da ponte. Foi usado vidro, que resultou em um pavimento escorregadio e pegajoso para os pedestres. Muitas pessoas sofreram ferimentos depois de escorregar na ponte, o que deu seu fechamento temporário e necessidade de redesenho. Outro foi a iluminação muito forte e refletida no vidro do chão, o que dificultava a visibilidade e aumentava o risco de escorregar. Além disso, o desenho da ponte não era adequado ao clima de Bilbao, devido aos fortes ventos e às fortes chuvas, que causavam problemas de estabilidade e também muito desgaste. Isso causava reparos e manutenções frequentes, gerando custos adicionais e interrupções no uso. Várias mudanças e melhorias foram feitas na ponte ao longo dos anos, mas ainda é considerado por muitos como um exemplo dos riscos de projetos arquitetônicos, extravagantes e não convencionais práticos. Número 6. Centro do Grupo da Cidade. O Centro do Grupo da Cidade em Nova York é um edifício de escritórios localizado em Manhattan, construído em 1977. Apesar de ser considerado um marco arquitetônico da cidade, também é conhecido pelos graves erros de projeto e construção, que o causaram perigo. Um dos maiores erros foi a localização das colunas de sustentação. Ao invés de ficarem nos cantos do prédio, como é comum na maioria dos arranha-céus, eles ficavam no centro de cada lado, gerando um problema de estabilidade. Descobriu-se também que as soldas que uniam as colunas à base eram defeituosas,
e não atendiam às normas de segurança, o que significava que o edifício estava vulnerável aos fortes ventos e terremotos de Nova York. Vários anos depois, eles foram descobertos, e o trabalho foi feito para resolvê-los. Para tanto, foi proposto um plano que felizmente funcionou, e o grupo central da cidade permaneceu de pé antes da chegada do furacão Ela, em 1978. No entanto, o incidente gerou grande preocupação na indústria da construção e levou a um maior requisito dos padrões de segurança e responsabilidades no projeto de construções. Número 5. John Hancock Center. O John Hancock Center é um icônico arranha-céu localizado em Chicago, nos Estados Unidos. Construído e projetado em 1969. Apesar da sua impressionante altura de 344 metros, um dos contratempos que enfrentou foi a falta de rigidez em sua estrutura em seu projeto original. O prédio tinha uma série de flanges que não estavam conectados, o que gerava muita movimentação e vibração no prédio, que se intensificava em dias de vento, gerando preocupação com a segurança do prédio e o conforto dos moradores em seu interior. Além de afetar a estabilidade da torre de antenas da cobertura do prédio para sua reparação, então, por causa disso, foi realizada uma grande remodelação na década de 1990, em que foram adicionadas novas abas e a melhorada ligação entre os pilares e as vigas. Isso aumentou a rigidez do edifício e diminuiu a movimentação e a vibração. Este edifício continua sendo um marco arquitetônico e uma atração turística popular, mas também serve como um lembrete da importância da segurança e rigidez da construção de arranha-céus. Número 4. Palau del Lesart, Reina Sofia. Localizado em Valência, é um complexo cultural na Espanha. Foi projetado pelo arquiteto valenciano Santiago Calatrava e foi inaugurado em 2005. Apesar de ser uma das obras mais emblemáticas, já gerou críticas. E o que preocupa foi um dos principais problemas do prédio, a infiltração de água, que desde sua inauguração apresentava vazamentos e umidade, causando corrosões à estrutura metálica do prédio e afetando os equipamentos e instalações. E outro problema que tem gerado críticas é a falta de acessibilidade no prédio para pessoas com deficiência, como a falta de rampas e também elevadores, causando desconforto para pessoas com deficiência que têm solicitado maior atenção a esse problema. Apesar disso, ele continua sendo um importante centro cultural em Valência e um marco arquitetônico reconhecido internacionalmente. Número 3. Fonte de Tacoma Narrows. Nos Estados Unidos, é uma ponte pensil localizada no estado de Washington. Foi construída e projetada em 1940, e apesar de sua impressionante extensão de quase 2 km, um dos principais problemas era seu desenho aerodinâmico, uma seção transversal em forma de lágrima que gerava um perfil instável. Além disso, o efeito combinado do vento e da ressonância da ponte gerava um movimento oscilante na ponte conhecida como galope, tornando-se cada vez mais intenso com o tempo e movendo-se cada vez mais violentamente. Em 7 de novembro de 1940, a ponte finalmente cedeu, devido à instabilidade causada devido ao vento e ressonância. Isso significou um desastre significativo para a comunidade local e para a engenharia em geral. Mas felizmente não houve vítimas, mas o custo financeiro e emocional foi bem grande. Nessa pesquisa, novos métodos de projeto e análise de vibração foram desenvolvidos para garantir a estabilidade de pontes suspensas em condições de vento e ressonância. Número 2. Edifício Triângulo Shardways. Nos Estados Unidos, o imponente edifício na vibrante cidade de Nova York, cuja construção foi concluída em 1901, abrigava principalmente uma fábrica dedicada à confecção de roupas. Porém, em 1911, um incêndio desencadeou um acidente que ceifou a vida de 146 pessoas. Segundo um relato dos bravos bombeiros que compareceram ao local, um dos fatores determinantes foi o alarme e a falta de medidas de segurança contra incêndios, já que faltava sistema de alarmes e saída de emergências adequadas, o que dificultava a evacuação de seus trabalhadores presos em seu interior. Para piorar a situação, as portas das escadas foram trancadas para evitar roubos, o que infelizmente impediu os trabalhadores de escapar com segurança do prédio. Também estava sobrecarregado de maquinários e materiais altamente inflamáveis, o que proporcionou a rápida propagação do incêndio e agravou a magnitude da tragédia. Número 1. Newark Hotel. Em Singapura, o infeliz acontecimento que envolveu o Newark Hotel, uma imponente estrutura de 6 andares, localizada na fascinante cidade de Singapura, ressoou em 1986, quando seu colapso irreparável ceifou a vida de 33 pessoas. Como esperado, esta catástrofe devastadora foi consequência de uma série de projetos e erros de construção,
que não podem ser ignorados. Um dos principais problemas era a insuficiente resistência dos pilares e vigas do edifício, cuja construção foi realizada com materiais de baixa qualidade e sem o reforço estrutural adequado. Deficiências essas que o tornavam vulnerável à degradação e faldigas causadas pelo tempo. O projeto estrutural que suportou a carga vertical foi sustentado por pilares e vigas mal localizadas, incapazes de suportar adequadamente a carga da edificação. Além disso, o hotel carecia de saídas de emergência suficientes. As escadas estreitas dificultavam a evacuação de moradores e hóspedes no momento crítico. E é isso aí, galera. Com isso terminamos mais um vídeo. E vocês, curtiram essas megas estruturas diferenciadas? Fala nos comentários pra mim, eu gostaria muito de saber. É sério, eu quero saber. E se você curtiu esse vídeo, dá um like no botão, se inscreve no canal pra ficar ligado nos próximos vídeos. Fechou? Tamo junto, galera X. É nóis!